A paz do Senhor, professor. Tudo bem, professor? Vamos lá começar. Estamos na lição de número 9. O tempo está passando, estamos quase terminando o ano. E nós estamos aqui com a classe de primários. Eu sou a professora Janete. Sou professora da classe Florzinhas de Jesus. Minha sala só tem menina e eu quero aqui mandar um beijo para as minhas Florzinhas de Jesus. Beijo, te amo a vocês. E nossa faixa etária é de 7 e 8 anos. E esse trimestre estamos com o tema A História da Queda e Salvação, certo? E a nossa lição de hoje, a lição de número 9, ela tem um título bem interessante. Eu estava aqui observando. Ela é uma pergunta, você observou? O povo de Deus imita os pecadores? E aí, professor, será que o povo de Deus imita os pecadores? Infelizmente, a gente passa por algumas situações onde o povo de Deus, algumas pessoas, elas acabam imitando alguns pecadores, tá certo? Mas aí, a nossa lição, ela tem um objetivo que o aluno entenda que não devemos imitar pessoas que não seguem a Jesus. Então, nós não devemos imitar aquelas pessoas que fazem coisas, que falam, né, que agem, né, como se não conhecesse Jesus, ou que realmente não conhece. O ponto central é devemos ser imitadores de Cristo, né? Que o seu aluno ele possa entender que nós só devemos ser, imitadores de Cristo, né? Ele que não teve pecado, né? Que não tem pecado, que é santo, que nós devemos ser imitadores de Cristo, tá certo? E a leitura da nossa lição tá bastante extensa, não é? 1 Samuel, capítulo 8, capítulo 9, o capítulo 10, o versículo 1 e 2 e o capítulo 13, do versículo 8 ao 14. Uma leitura maravilhosa. Se você não fez essa leitura, faça que vale a pena, tá certo? Nossa memória em ação diz assim, não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Provérbios 24 e 1. Primeiro você vai abrir a sua Bíblia, não é, professor? Você já sabe. Tenho certeza que é assim que você faz. Você abre sua Bíblia, pede para que os alunos abram a Bíblia. Você vai ver que vai ter outras versões, né, da Bíblia. Então, cada um que ter desejo de ler na sua versão, você deixa. Aí você explica que são versões diferentes, mas que quer dizer a mesma coisa. Então, você faz a leitura, tá certo? E depois você traz um visual para fixar aquela palavra. Eu trouxe aqui, impresso, deixei para vocês também, tá certo? O versículo, onde você pode trabalhar assim com cartaz, mas trouxe também uma outra ideia, que é o seguinte, Esse versículo, eu recortei as palavras e misturei aqui nesse visual, Eles, amizade com inveja, tenham não maus, procure nem ter dos. Então, eu misturei aqui as palavras, tá certo? E aí você pode, depois que fizer a leitura, né, repetir algumas vezes, pedir, né, para que as crianças, minha turma tá pequena, tô com poucos alunos, então eu posso pedir para que aquela turma, você pode dividir, eu entrego para eles o visual e aí elas vão tirar e eles vão conversar e vão tentar uma ajudando a outra, colocar em ordem, ou então você pode também dividir a turma em 2 grupos e aí dizer quem conseguir, não é, terminar primeiro, tá certo? Montar e fizer a leitura corretamente, vai ser a equipe que vai ganhar. Aí você dá um confeito, dá uma pipoca, dá os parabéns, né? Faz como você já sabe que as crianças, elas amam fazer isso, tá certo? Aqui na nossa, é justamente uma outra sugestão que a lição traz sobre de memorização, é também que você recorte, tá certo, um pedacinho de papel e escreva a referência da Bíblia. Eu trouxe aqui nesse baú, você pode trazer numa caixinha, numa bolsinha, né, que não seja transparente. Corte vários papéis com a quantidade de alunos que você tiver. Você vai escrever aqui, né, a referência, né, o endereço, Provérbios 24 e 1. Eles não vão saber, você vai dobrar e vai colocar dentro da caixinha. E aí vai pedir para cada um pegar o seu. E aí todo mundo junto vai abrir. Quando todo mundo abrir, tá certo? Tá lá a referência. E aí você vai pedir para quem que vai conseguir encontrar primeiro. Sugere que você dê um confeito, dê um bombom, dê um adesivo, tá certo? Essas crianças, então esse é o momento, né, essas sugestões para memorização. Temos também para a questão do louvor, eu li na Bíblia,
né? Que é de Aline Barros, que ela fala sobre a questão de você imitar, por exemplo, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão. Então, traz alguns personagens da Bíblia que dá a ideia de que eles são pessoas que a gente pode, né, imitar, né, entre aspas, tá certo? E também tem uma outra canção que é um corinho bem antigo, que os meninos cantam assim: quero ser como Sansão e eu como Esther. Então é antigo, mas também tem a ver com a nossa lição, tá certo? Aí a nossa lição, ela começa assim, ó, perguntando: e aí, vocês lembram, não é, do menino profeta que a gente estudou? Vocês estão lembrados? Quem é que está lembrado do nome dele? Como era o nome daquela criança que Deus falou com ele quando ele ainda era criança, né? O profeta. Aí elas vão lembrar, eu acredito que elas vão lembrar, né? Samuel, tia. Então aí você pode trazer aqui um visual se você tiver. Você pode também, né, usar os visuais, tá certo, da sua lição, que é bem interessante, né? Que vem com a lição, eu trouxe aqui para mostrar, tá certo? Os visuais. Você pode também imprimir, colar no papel mais durinho, tá certo? Para que as crianças elas tenham um aprendizado, né? Tenham melhor, elas gostam muito, é bastante interessante trabalhar com os visuais. Então, a nossa lição, ela diz que Samuel, não é? Ele foi profeta, além de sacerdote, né? Além de juiz, né? Onde foi visto a semana passada que Deus levantou algumas pessoas, né, para ajudar o povo de Deus, né, a obedecer às suas leis. Então Samuel, né, sua lição diz que ele estava já velho, não, e ele colocou 2 dos seus filhos, né, Joel e Abias, para ajudar, né? Só que os filhos de Samuel não seguiram o exemplo de Samuel. Então a Bíblia, né, a nossa lição traz que as pessoas começaram né, a estranhar, a reclamar sobre, né, o comportamento dos filhos de Samuel. Então, os anciãos ali de Israel, eles foram, né, a Samuel, trouxe esses bonecos aqui, né, esses visuais, e disseram, né, que não dava para continuar daquela forma, porque os filhos de Samuel não eram como ele. Então, eles decidiram o quê? Eles decidiram que queriam um rei. Observe que a nossa lição, né, nosso versículo, ele diz: não tenha inveja dos maus, nem procurem ter amizade com eles. Então a gente já vê, né, uma situação em que os filhos de Samuel, eles não seguiram ao seu pai, né? Como diz aqui, né? Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Então eles não seguiram o comportamento, não é? O exemplo de Samuel. O que aconteceu? Aqueles anciãos, eles começaram a observar o comportamento, começaram a observar as outras cidades que tinham um rei, né? E disseram a Samuel que eles queriam de todo jeito um rei. Samuel ficou triste, Deus também ficou triste, mas aí mandou que Samuel dissesse as consequências dessa escolha, mas o povo bateu o pé, não quis, não é, ouvir. Eles decidiram realmente, então Deus disse a Samuel que Samuel deveria, sim, né, dizer para eles que Deus iria dar o rei a ele. Então, mais uma vez, o povo também, eles não quiseram, né, olharam o exemplo do mal, né, de outras pessoas. E aí Samuel, ele, né, ungiu a Saul, né? Saul, você pode trazer uma coroa se você tiver, porque as meninas gostam e todas vão querer, né? Tia, deixa eu colocar. Então Samuel, né, a nossa lição conta que um jovem chamado Saul foi ungido rei de Israel. Então ele foi o primeiro rei de Israel, né? Saul. Mas também a nossa lição traz que Saul também começou a imitar o exemplo dos outros reis, aqueles que não conheciam a Deus, né? Mais uma vez a gente vê uma situação, né, em que o rei, ele começa a observar o comportamento. Então, nossa lição traz sobre isso, sobre atitudes, né, que nós não devemos imitar, nem olhar para pessoas, né, que elas não agem, né, assim como as pessoas que conhecem a Deus. Aí eu trouxe aqui, né, uma bem interessante para vocês imprimirem também. Aqui um legal, ou seja, eu devo imitar, né? E um assim para baixo, ó, onde eu não devo imitar, né? Eu recortei aqui, ó. Colei no emborrachado, tá certo?
coloquei o palito de picolé. E o que é que você vai fazer? Depois que você trouxer a lição, conversar, né, sobre as consequências, né, como diz aqui na lição, devemos ter cuidado em querer coisas que não nos pertencem, principalmente não devemos imitar pessoas que desprezam a palavra de Deus. Então, situações em que a gente observou que o próprio povo de Deus, né, como diz aqui o título, né, o título não é uma pergunta, né, ele diz aqui, ó, o povo de Deus imita os pecadores, então a gente viu que algumas pessoas, né, elas imitaram os pecadores. Aí, você pode trazer, professor, assim, imagens, né, imagens de situações, de atitudes que as crianças vão julgar se elas devem imitar, elas vão levantar. Você pode fazer um para cada aluno, né? Certo? Ou então você pode dividir a turma em 2 grupos e aí eles vão levantar assim, né? Se eles devem imitar e o legal para baixo, né? Que não vão curtir, se eles não devem imitar. Então eu trouxe aqui algumas situações, né? Que eu vou falar. Mas aí você também pode estar trazendo uma imagem. Diz assim, ó. Nós devemos imitar crianças que frequentam a EBD? Aí ela, sim, tia, sim, então levanta o legal. Nós devemos imitar crianças que jogam lixo na rua? Não, então aí elas vão levantar, né? Outras situações como nós devemos imitar aquelas crianças que elas filam, elas colam na hora da prova? Não. Devemos imitar crianças que respeitam os professores? Sim. Então, algumas situações, né, que as crianças vão julgar que elas devem imitar ou não imitar, tá certo? Eu trouxe essa sugestão. Trouxe também aqui a bandeira, tá lá também para vocês imprimirem, do nosso país, que é o México, tá? Eu trouxe grande, porque aí você pode estar colocando ali na sua sala, né? Na sua sala, lá no seu quadro, e aí as crianças vão também fazer oração pelo México, tá certo? Se você quiser, também pode pedir aquelas desenhos, né? Ou trazer papel verde, papel vermelho, papel branco, para que elas façam, elas montem também. E aqui trouxe 3 curiosidades sobre o México, que diz assim, ó, uma das festas, né, Dia dos Mortos, uma das festas mais populares é o Dia dos Mortos. Para os mexicanos, a morte representa a libertação. Assim, nesta festa é comemorado entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro. Os esqueletos são venerados. Meu Deus, né? Nós precisamos orar. Há doces e brinquedos em forma de esqueleto para as crianças. Outra é sobre a gastronomia, né? A gastronomia mexicana é o patrimônio, né, imaterial da humanidade. E sobre a biodiversidade, o México tem uma das maiores biodiversidades do mundo, sendo possível encontrar entre 10 a 12% de todas as espécies do mundo no território do México. Então, são algumas curiosidades que eu trouxe e que você pode estar trazendo para o seu aluno, tá certo? E aí, professor, eu espero que eu tenha te ajudado, tá? Que você tenha uma aula abençoada, tá certo? Eu agradeço cada professor que comenta, que compartilha, né? Que tem gostado de nossas aulas, que você possa ser abençoado e que teus alunos também possam ter abençoado. Não esqueça da ofertinha, né? Que pode ser no começo, pode ser no início. Então, incentiva teu aluno a ofertar. E também não esqueça do momento da oração, tá certo? Deus te abençoe e uma boa aula. Até a próxima! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755.
Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.